peão no mundo do xadrez é a peça mais humilde do quadro, pequena, aparentemente insignificante, muitas vezes vista como dispensável. Mas, e se essa percepção estiver errada? E se o verdadeiro poder do peão não estivesse em seu poder imediato, mas em seu potencial de mudar o curso do jogo? O peão, com seu movimento e vulnerabilidade limitado, desafia nossa compreensão do poder. Ele incorpora o paradoxo da fraqueza e força, um microcosmo da condição humana. É essa dualidade que Adolf Anderssen, um dos mestres de xadrez mais célebres do século XIX, revelado brilhantemente através de sua ousada e não convencional abordagem do jogo. O lendário jogo imortal de Anderssen contra o Lionel Kieseritzky, em 1851, é frequentemente citado como uma das exibições mais brilhantes de estratégia de xadrez da história. Foi um jogo em que Anderssen sacrificou de bom grado peças poderosas, incluindo sua rainha e duas torres, por causa de um gol posicionar seus peões de uma maneira que o levaria à vitória. Neste jogo, a jornada do peão, sua simples marcha em geral, tornou-se um símbolo do gênio estratégico. Os sacrifícios ousados de Anderssen mostraram ao mundo que mesmo a menor e mais poderosa peça poderia, com o posicionamento certo, mudar o equilíbrio de todo o jogo. O dilema deste peão é uma metáfora da própria vida. Com que frequência nós, como indivíduos, subestimamos nosso próprio poder porque nos sentimos pequenos ou inconsequentes no grande esquema das coisas? Como peões no tabuleiro de xadrez, somos instruídos a permanecer em nosso lugar, a ficar quieto, para aceitar o papel dado a nós. No entanto, a história está cheia de indivíduos que, como os peões de Anderssen, transformaram suas circunstâncias por meio de estratégia e resiliência. O que a peça de Anderssen nos lembra é que a força nem sempre é sobre o poder externo. Trata-se de reconhecer o potencial oculto dentro de nossas limitações e aproveitar o momento certo para virar a maré a nosso favor. No jogo de Anderssen, seus peões não eram apenas peças. Eles eram armas. Eles não estavam avançando isoladamente, mas como parte de um plano estratégico maior. Seu verdadeiro poder não estava em sua capacidade de capturar peças, mas em seu potencial de alcançar o outro lado do quadro e ser promovido às rainhas. Essa transformação simboliza a possibilidade de transcender as limitações iniciais de alguém. O poder do peão não vem do que começa, mas de sua capacidade de evoluir através da persistência, paciência e estratégia certa. O brilhante sacrifício de Anderssen mostrou que mesmo a peça mais fraca, quando jogada com previsão e propósito, pode se tornar uma força que muda o resultado do jogo. Na vida, também, muitas vezes enfrentamos momentos em que devemos avançar, apesar das probabilidades, nos movermos estrategicamente e silenciosamente até o momento em que podemos nos libertar dos papéis que nos foram impostos. Como o peão, é fácil se sentir preso em circunstâncias ou acreditar que nossos pequenos esforços não importam no grande esquema. No entanto, o jogo de Anderssen é um lembrete de que mesmo o menor movimento, quando parte de um plano maior, pode se tornar monumental. O peão pode parecer fraco, mas seu potencial é imenso. À medida que olhamos para o futuro, exploraremos as maneiras pelas quais esse potencial é realizado e como os outros, como Nelson Mandela, usaram seus próprios momentos de aparente fraqueza para subir à grandeza. O dilema do peão não é apenas uma questão de poder, é uma questão de possibilidade e a escolha de ver a fraqueza como base para a força. A história de vida de Nelson Mandela é uma das demonstrações mais profundas de resiliência psicológica que o mundo tem. Aparente fraqueza para subir à grandeza, o dilema do peão não é apenas uma questão de poder, é uma questão de possibilidade. E a escolha de ver a fraqueza como base para a força. A história de vida de Nelson Mandela é uma das manifestações mais profundas de resiliência psicológica que o mundo já testemunhou. Como um peão em um tabuleiro de xadrez, Mandela parecia destinado a ser uma peça discreta e desconhecida no vasto jogo da história. Nascido em uma sociedade profundamente dividida, presa por 27 anos e sujeita a dificuldades inimagináveis, ele foi visto inicialmente por muitos como um peão na luta pela liberdade, um mero jogador na maior batalha ideológica. No entanto, como um peão que, através da paciência e perseverança,
chega ao outro lado do conselho e é promovido a uma rainha. A jornada de Mandela foi de transformação pessoal e política. O tempo de Mandela na prisão era, de muitas maneiras, um cadinho psicológico que testou sua resiliência aos limites. Embora as restrições físicas de sua prisão fossem graves, foram as lutas mentais e emocionais que ameaçaram quebrar. Em um certo ponto, muitos teriam cedido para se desesperar ou se vingar. Mas Mandela reconheceu que seu verdadeiro poder estava em sua capacidade de redefinir seu papel. Não apenas como prisioneiro, mas como líder capaz de transcender as divisões de sua sociedade. Ele entendeu que, para mudar o curso da história, ele primeiro teve que mudar a maneira como viu a si mesmo e o papel que desempenhou. A experiência de ser reduzida a um peão aos olhos dos opressores se tornou, na mente de Mandela, uma oportunidade de forjar seu próprio caminho e subir acima dos limites de suas circunstâncias. No jogo de xadrez, os peões são frequentemente vistos como as peças mais fracas, empurradas para as linhas de frente com pouca consideração por sua sobrevivência. Mas a própria natureza da jornada do peão, sua marcha lenta e constante, carrega dentro dela uma profunda lição de resiliência. Assim como o peão, Mandela foi empurrado para as linhas de frente da história, sujeito a um sistema que o desumanizou, mas ele se recusou a ser consumido pela amargura. Sua resiliência não era simplesmente sofrer sua prisão, era sobre transformar essa experiência em algo poderoso. Ele escolheu se elevar acima de suas circunstâncias, usar o tempo para crescer, aprender e refletir sobre seu papel na maior luta pela liberdade. A resiliência de Mandela não era apenas psicológica, foi estratégico. De muitas maneiras, seu tempo na prisão espelhava o movimento estratégico de um peão no tabuleiro de xadrez, sempre avançando, sempre se posicionando por um momento de transformação. Ele entendeu que sua liberdade, como a promoção de um peão, não viria da noite para o dia. Exigiria movimentos cuidadosos e calculados, uma compreensão do jogo maior e a capacidade de suportar os inevitáveis contratempos. Sua capacidade de transformar seu sofrimento em força, sua raiva em sabedoria, é uma prova do extraordinário poder psicológico que pode surgir até mesmo das circunstâncias mais esmagadoras. Essa transformação, assim como a promoção do peão, é um símbolo poderoso do que pode acontecer quando mudamos nossa percepção de nossas próprias limitações. Mandela mostrou ao mundo que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe a possibilidade de crescimento, da transcendência. O peão, que poderia ter parecido insignificante a princípio, pode se tornar um rei ou rainha, mudando completamente o curso do jogo. A vida de Mandela serve como um lembrete profundo de que, por mais impotente que sintamos, o poder de mudar o jogo está dentro de todos nós. A jornada de peão para rei não é apenas sobre circunstâncias externas. É sobre a transformação interna que ocorre quando decidimos assumir o controle de nossa própria narrativa. À medida que continuamos a explorar esse conceito de transformação, veremos como a resiliência e o sacrifício se desenrolam no mundo da estratégia, e como alguns devem estar dispostos a desistir de peças para atingir o objetivo final. O peão, em sua marcha tranquila, tem o potencial de se tornar muito mais. A história de Mandela nos mostra que mesmo os começos mais humildes podem levar ao mais monumental das mudanças. No jogo de xadrez, o sacrifício é frequentemente visto como um mal necessário. Não é um ato de fraqueza, mas de profunda importância estratégica. Os Grandmasters entendem isso implicitamente. Para alcançar a vitória, às vezes, é preciso abandonar até as peças mais valiosas do quadro. Garry Kasparov, um dos maiores jogadores de xadrez da história, demonstrou essa filosofia com precisão devastadora ao longo de sua carreira. Seu entendimento de quando e como sacrificar peças, e especialmente os peões, era uma marca registrada de seu gênio. No entanto, esse conceito também se estende muito além do tabuleiro de xadrez na vida. A realidade brutal da estratégia geralmente envolve sacrificar algo valioso para o objetivo maior. A abordagem de Kasparov ao xadrez foi definida por sua vontade de se colocar em situações difíceis, de fazer sacrifícios ousados e forçar seus oponentes a posições onde eles tiveram que tomar decisões igualmente difíceis.
Ele entendeu que, às vezes, para obter uma vantagem, é preciso criar um senso de perigo, pressionando o oponente, sacrificando um peão ou mesmo uma rainha. Em suas famosas partidas, Kasparov costumava oferecer uma peça, aparentemente se colocando em desvantagem, apenas para depois virar o jogo a seu favor com um contra-ataque brilhante. Essa estratégia de oferecer um peão foi um movimento calculado para manipular o fluxo do jogo. A verdadeira questão, no entanto, é quem são os peões em nossas próprias vidas, as pessoas, recursos ou oportunidades que são sacrificados em prol de uma visão maior. No mundo da política, negócios e até relacionamentos pessoais, geralmente vemos pessoas que são sacrificadas pelo bem maior, seja consciente ou inconscientemente. É uma verdade dura que muitos não querem enfrentar a ideia de que, para todo líder de sucesso, por toda causa vitoriosa, existem inúmeros sacrifícios invisíveis ao longo do caminho. O problema surge quando os indivíduos se tornam peões em um jogo do qual nem percebem que são parte, quando são manipulados e descartados sem nunca ter uma opinião no destino. No entanto, assim como Kasparov sacrificou peões para criar oportunidades, há uma certa agência nesse processo se estivermos cientes disso. Na vida, o sacrifício estratégico é frequentemente saber quando deixar de lado algo para construir algo melhor. Mas é crucial que não sejamos cegamente sacrificados por outros. A chave está em reconhecer quando estamos sendo usados como um peão no jogo de outra pessoa e, talvez mais importante, sabendo como assumir o controle de nossa própria estratégia. Como evitamos nos tornar o peão que é sacrificado sem consentimento? Como garantimos que os sacrifícios que fazemos sejam feitos com um propósito maior em mente, e não como resultado, o jogo de outra pessoa, e talvez mais importante, sabendo como assumir o controle de nossa própria estratégia? Como evitamos nos tornar o peão que é sacrificado sem consentimento? Como garantimos que os sacrifícios que fazemos sejam feitos com um propósito maior em mente, e não como resultado de manipulação ou exploração? No contexto mais amplo do jogo de xadrez da vida, precisamos aprender a diferenciar entre ser o peão que é sacrificado por um propósito maior e sendo o peão que é explorado pelo ganho de outra pessoa. O desafio não é simplesmente reconhecer quando os sacrifícios são necessários, mas garantir que não somos relegados à posição de sacrifício sem o nosso consentimento. Devemos ser estratégicos em nossas próprias vidas, entendendo quando fazer sacrifícios e, mais importante, quando nos proteger de sermos sacrificados pelos outros. O domínio do sacrifício de Kasparov, sua capacidade de transformar a perda de uma peça em um momento de oportunidade, nos ensina que a chave para a sobrevivência e sucesso não é simplesmente evitar o sacrifício, mas para abraçá-lo com propósito. Mas, à medida que avançamos, devemos nos perguntar: estamos fazendo nossos sacrifícios com um propósito em que realmente acreditamos? Ou estamos sendo empurrados em posições de sacrifício em benefício do jogo de outra pessoa? No mundo do xadrez, alguns grandes mestres são conhecidos por seus movimentos ousados e agressivos, enquanto outros são celebrados por seu domínio tranquilo e quase imperceptível. José Raul Capablanca, um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos, foi o mestre deste último. Sua abordagem ao jogo não era de agressão aberta, mas sim de dominação estratégica sutil. O gênio de Capablanca estava em sua capacidade de controlar o fluxo do jogo sem nunca correr, como um peão avançando lentamente em geral. A estratégia de Capablanca era sobre posicionamento, paciência e o cuidadoso acúmulo de poder. Seu comportamento calmo e composto muitas vezes escondia o brilho feroz abaixo, enquanto ele manipulava cuidadosamente os movimentos de seu oponente, esperando o momento certo para atacar. A peça de Capablanca foi caracterizada por uma compreensão incomparável dos princípios subjacentes do jogo. Ele não confiava em táticas chamativas ou sacrifícios dramáticos, mas, em vez disso, focou na arte do posicionamento. Ele era um mestre na criação de posições aparentemente comuns, que com os movimentos certos, gradualmente se transformariam em uma vantagem vencedora. O peão, muitas vezes percebido como a peça menos glamurosa no quadro,
desempenhou um papel central na estratégia de Capablanca. Para ele, a progressão lenta e constante do peão foi uma ferramenta poderosa para criar a base necessária para uma eventual vitória. O que Capablanca entendeu, e o que muitos Grandmasters modernos adotaram desde então, é esse verdadeiro domínio do xadrez. E talvez na vida, não é do espetacular ou imediato, mas da capacidade de dominar, lenta e constantemente, sem a necessidade de atenção ou exibição constante. A calma abordagem estratégica de Capablanca serve como um poderoso lembrete do valor da paciência e da disciplina em um mundo que geralmente valoriza a velocidade e a gratificação instantânea. O método de Capablanca era uma prova da força silenciosa que vem com ação constante e deliberada. Sua capacidade de criar pressão sem ser evidente foi fundamental para o seu sucesso. Assim como o movimento do peão em geral, a estratégia de Capablanca foi uma progressão gradual em direção ao domínio. Ele não apressou suas peças em batalha, mas esperou o momento perfeito para atacar. Esse acúmulo lento geralmente deixava seus oponentes confusos e incertos, sem saber como lidar com a crescente tensão. Capablanca entendeu que o sucesso, tanto no xadrez quanto na vida, é frequentemente o resultado de estabelecer as bases. Suas peças em batalha, mas esperavam o momento perfeito para atacar. Esse acúmulo lento geralmente deixava seus oponentes confusos e incertos, sem saber como lidar com a crescente tensão. Capablanca entendeu que o sucesso, tanto no xadrez quanto na vida, é frequentemente o resultado de estabelecer as bases, fazendo pequenos passos incrementais em direção a um objetivo maior. Seu estilo mostrou que, assim como o peão deve avançar passo a passo, o verdadeiro domínio não vem de correr para o fim, mas de avançar estrategicamente, silenciosamente e com propósito. Na vida, muitas vezes nos encontramos confrontados com situações em que as soluções rápidas parecem ser as mais atraentes. No entanto, a filosofia de Capablanca sugere que o poder real está em paciência e restrição estratégica. O peão pode parecer fraco e despretensioso, mas nas mãos certas pode se tornar uma força imparável. A abordagem de Capablanca nos mostra que não precisamos gritar para ser ouvido. Não precisamos nos apressar para ter sucesso. Às vezes, os maiores movimentos são os que fazemos lenta, constantemente e com plena consciência de seu impacto a longo prazo. O domínio de Capablanca no tabuleiro de xadrez nos ensina que a lenta dominação não é sobre inação. É sobre movimento intencional. A jornada do peão, embora lenta e não digna à primeira vista, tem o potencial de mudar completamente o jogo, assim como nossos próprios esforços silenciosos podem levar a mudanças monumentais em nossas vidas. Enquanto continuamos explorando a mente do estrategista mestre, veremos como essa abordagem lenta e deliberada também pode ser vista no brilho e na loucura da peça de Bobby Fischer. Mas, por enquanto, podemos refletir sobre como o domínio tranquilo de Capablanca, seu paciente, o controle quase invisível sobre o jogo, nos lembra o poder da dominação estratégica calma. A vida de Bobby Fischer era uma mistura de gênio e loucura, um turbilhão de brilho que desafiou as regras convencionais de xadrez e sociedade. Fischer, muitas vezes visto como um prodígio em seus primeiros anos, logo se tornou algo mais uma força rebelde que desafiou não apenas as estruturas do xadrez, mas também os mesmos sistemas que procuraram controlá-lo. O relacionamento de Fischer com o jogo de xadrez, como o de um peão que levantou da obscuridade, foi complicado e repleto de tensão. Ele começou como um jovem jogador desconhecido, mas através do brilho e uma obsessão inflexível com o jogo, ele rapidamente subiu ao auge do xadrez, derrubando campeões e quebrando recordes ao longo do caminho. No entanto, a ascensão de Fischer não era de conformidade. Ele era o peão que se recusou a permanecer em seu papel prescrito. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Fischer se recusou a simplesmente aceitar o status quo do xadrez competitivo. Ele não jogou pelas regras estabelecidas, não respeitou as expectativas e não seguiu os caminhos tradicionais para o sucesso. Ele rejeitou o próprio sistema que lhe permitiu subir em primeiro lugar. A rebelião de Fischer não nasceu de um lugar de frustração, mas de uma intensa necessidade de provar que ele, e somente ele,
poderia moldar seu próprio destino no jogo de xadrez. O valor de um peão é geralmente determinado por sua posição e potencial de promoção, mas Fischer levou essa ideia ao extremo, transformando a ideia de um peão em algo muito mais subversivo. Ele não apenas jogou o jogo, ele mudou. Ele introduziu novas estratégias, novas abordagens e novas maneiras de pensar que muitas vezes deixavam seus oponentes lutando para recuperar o atraso. O brilho de Fischer foi que ele entendeu o lado psicológico do xadrez de uma maneira que ninguém mais fez. Ele entrava na mente de seus oponentes, desestabilizando-os antes que eles pudessem responder. Introduziu novas estratégias, novas abordagens e novas maneiras de pensar que muitas vezes deixavam seus oponentes lutando para recuperar o atraso. O brilho de Fischer foi que ele entendeu o lado psicológico do xadrez de uma maneira que ninguém mais fez. Ele entrava na mente de seus oponentes, desestabilizando-os antes mesmo de se mudarem, interrompendo as fundações do jogo. No entanto, a rebelião de Fischer teve um custo: sua recusa em se conformar e sua tendência a rejeitar qualquer coisa que ele considerou embaixo dele o alienou do mundo do xadrez que o havia admirado. Ele se retirou da vida pública, recusando-se a defender seu título, e se tornou uma figura controversa que foi reverenciada e criticada. A história de Fischer é um lembrete gritante do preço do desafio, o custo de desafiar o sistema, de se recusar a ser apenas mais um peão no jogo de outra pessoa. Enquanto seu gênio era inegável, também era sua ruína. A recusa de Fischer em jogar o jogo pelas regras o deixou isolado, seu legado contaminado por suas excentricidades e sua incapacidade de se conectar com o mundo fora do xadrez. A vida e a carreira de Bobby Fischer refletem a complexidade da jornada do peão. Um peão, por definição, é descartável, um mero instrumento no jogo maior. Mas o que acontece quando o peão decide se rebelar, quando se recusa a ser sacrificado pelo bem dos outros? Fischer nos mostrou que às vezes a rebelião pode levar à grandeza, mas também pode levar ao isolamento e loucura. Sua recusa em jogar pelas regras finalmente o transformou de um símbolo de gênio para um da tragédia. O peão que antes parecia destinado a ser sacrificado tornou-se um símbolo de desafio, mudando o jogo para sempre. Mas no final, a história de Fischer nos pergunta: vale a pena? Desafiar o sistema, rejeitar as regras, vale o custo pessoal? Ao refletirmos sobre a brilhante e trágica jornada de Bobby Fischer, somos lembrados das complexidades que definem a experiência humana. Muito parecido com o peão, temos o potencial de grandeza, mas a questão é qual é o preço que estamos dispostos a pagar para alcançá-lo. A jornada de Fischer nos desafia a pensar no equilíbrio entre rebelião e conformidade, entre gênio e loucura, e entre jogar pelas regras e reescrever completamente as regras. À medida que avançamos na vida, devemos nos perguntar: estamos jogando o jogo ou estamos mudando o jogo? Se você achou este vídeo instigante, certifique-se de pressionar o botão curtir e assinar o espelho de ser para mergulhos mais profundos na filosofia, estratégia e experiência humana. Exploramos novas ideias todos os dias, e seu apoio significa o mundo para nós. Não se esqueça de ativar as notificações para que você nunca perca um novo vídeo. Junte-se à nossa comunidade em crescimento e vamos continuar a desbloquear os mistérios da vida juntos.